Coisa linda, Jesus. Oh, irmão, é bom demais estar aqui, né? A presença do Senhor junto com você. Obrigado, irmão. Dá um abraço no teu irmão, dá um abraço de uns 5 segundos aí. Diga, é bom demais estar aqui com você. Tá com Deus. Tá com Deus e você, melhor ainda. Abraça o irmão de trás aí, o do lado. Dá um abraço apertado nele. Obrigado. Coisa linda. Glória a Deus, meu irmão. Que bênção que você veio à casa do Senhor hoje. Eu quero me alegrar junto com você hoje aqui nessa noite. Amém? Eu vim à casa de Deus hoje para me alegrar junto com você. Você pode dizer isso para o seu irmão? Eu vim me alegrar com você. Culto ao Deus vivo, o Deus santo, o Deus poderoso, é um momento de grande alegria nas nossas vidas. Então, põe um sorrisão aí e diga melhor ainda para o teu irmão, eu vim me alegrar com você hoje. Aleluia. Esse é o Espírito, irmão. Estamos reunidos aqui na casa do nosso Deus. Confiamos no nosso Deus, amamos o nosso Deus e temos a certeza de que Ele está cuidando de todas as coisas. Então isso já é um motivo de grande alegria. Eu me alegro de estar aqui com você hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João 11. Nós estamos esse mês em uma série com o tema Deus já está lá. Nós estamos falando na confiança que nós temos. Hoje praticamente falamos de confiança do começo até aqui agora, né? E esse mês inteiro nós estamos falando sobre a confiança que nós temos no nosso Deus. O fato de confiar no nosso Deus, como nós cantamos aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, amém? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu acredito que amanhã o sol vai estar brilhando. Porque Ele vive, eu creio que amanhã eu terei um dia cheio da presença dEle. Porque Ele vive, eu creio que amanhã eu vou acordar respirando, vou olhar e vou ver minha família bem, saudável. Eu vou viver as coisas que Ele tem planejado para mim. Eu vou plantar e vou colher. Porque Ele vive, porque Ele tem poder, porque Ele pode todas as coisas, porque Ele é um Deus de milagre, porque Ele é o nosso Pai. Eu posso crer que amanhã Ele tem preparado algo especial para as nossas vidas. É isso que é viver com Deus, irmão. Às vezes as circunstâncias ou o diabo, Vitor, querem roubar isso de nós. Mas viver com Deus é ter essa confiança, é ter essa convicção, é certeza. Não é será que Deus vai vir, Deus já está. Não é será se Ele vai olhar para mim, não, Ele já está olhando, Ele já tem preparado. Então quando a gente vem à casa do Senhor, quando a gente vem à casa de Deus, nós precisamos estar com o nosso espírito nessa atmosfera, dessa maneira. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que vai acontecer, mas o meu Deus já está lá, e porque Ele está, eu posso confiar. Aleluia. Nós estamos ministrando, como eu disse, uma série, Deus já está lá. Primeiro tema, primeiro domingo nós falamos, não viva uma vida em vão. Semana passada nós falamos sobre, você já tem a resposta, Jesus é a resposta. E você já tem Jesus, quantos tem Jesus aqui? Então você já tem a resposta. Hoje eu quero compartilhar algo com você, irmão. Eu fui muito ministrado essa semana com uma palavra crise. Parece que todos os lugares que a gente chega, a gente ouve falar de crise.
É crise financeira, é crise familiar em alguns lugares, é crise na saúde, e parece que em todo o tempo, e nós que somos pastores, de alguma maneira as pessoas líderes, né, obreiros, servos, esperam de nós, esperam de Deus, e através de nós uma resposta para essa crise. E como eu tenho visto crise, irmão, eu quero falar sobre isso hoje. Quando parece que acabou, o tema de hoje é quando parece que acabou. Vamos ler o Evangelho de João. Eu vou ler no começo aqui de 1 a 16. Versículo 1 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Irmão, eu vou ler de novo, eu vou até o 16, mas eu quero ler o 4 de novo com você, porque isso daqui define muitas coisas nas nossas vidas. Ao receber a notícia, ao saber da crise, ao saber do que estava acontecendo, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, não é o fim, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então tem coisas na nossa vida que não é para a morte, irmão, é para o nome do Senhor ser glorificado. O que isso quer dizer? É que o milagre vai ser tão grande que o Senhor vai ser exaltado sobre as nossas vidas. Versículo 5, ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falará com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado de repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Até aqui. Pai, nós te damos graça mais uma vez. Obrigado, meu Deus, por essa reunião, pela vida de cada irmão meu aqui, Senhor, aqueles que estão assistindo em casa, aqueles que não puderam estar. Senhor, que a tua palavra ministre e cumpra em nós, Senhor, a tua vontade. Nós abrimos os nossos corações e essa é a nossa oração. Faz em nós, Senhor, faz conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu não tenho mais tanto hábito de assistir televisão, né? Programas de televisão mesmo, mas antigamente a gente tinha muito isso. Hoje ainda tem, né? Liga no Datena, liga naquele Cidade Alerta, você só vê sangue, só vê desgraça, só vê... Chegou um momento na minha vida que eu entendi, irmão, não estou aplicando doutrina aqui, que algumas coisas para a minha vida não servem. Então eu não gosto de ficar me alimentando dessas coisas não. Às vezes alguém manda um vídeo de alguém que sofreu um acidente e está ali o corpo, ou alguém que matou alguém, ou alguém que está... Eu não gosto de ver essas coisas, não gosto. Ah, tem medo? Não, não é medo, eu estou alimentando a minha alma de uma coisa que não vai edificar em nada, então eu passo. Então o que não serve para mim eu tenho passado. Mas nós... olhamos na internet, vamos ver uma notícia, entramos em algum lugar para ler alguma coisa,
a maioria das coisas que a gente vê é crise, é notícia, entre aspas, notícia ruim. O Brasil então, meu Deus, só se fala, o Brasil já acabou, irmão. Não é verdade? Se a gente for por alguns portais de notícia, ou por alguns lugares de informação, acabou já. Aqui eu não sei como a gente está vivo ainda, porque veio um meteoro, explodiu aqui e sobrou, está tudo pegando fogo. E a sensação que nós temos às vezes, que o mundo quer colocar nas nossas vidas, é que realmente não há mais esperança. Realmente é o fim, acabou. E muitas vezes, irmão, o que acontece? A doutrina que o mundo está ensinando, as coisas que as pessoas que não têm Jesus estão vivendo, elas vão de uma maneira sorrateira alcançando as nossas vidas e o nosso coração. Então hoje é comum olhar na igreja, ver irmãos que não têm esperança, que não acreditam que as coisas podem melhorar. Eu estou aqui, não sei até quando não vai melhorar. Eu não estou falando do mundo, tá? O mundo realmente é do maligno. Mas eu estou falando do nosso relacionamento com Deus, das promessas do Senhor para a nossa vida, da eternidade que Ele tem preparado para nós. O diabo não pode roubar de nós a alegria de viver, amém? Então na introdução aqui, eu coloquei isso. Eu me alegro de estar aqui com você, eu me alegro de vir à casa de Deus, eu me alegro de cultuar e adorar o meu Deus. Eu estou feliz aqui de estar com você aqui. Isso não quer dizer que na minha vida tudo esteja de acordo com o que era o meu sonho, que eu já alcancei, bati todas as minhas metas, meu Deus, já tenho tudo que eu preciso, eu tenho o necessário, o que Deus preparou para mim, para que fosse o necessário para a minha vida. Mas nós temos alguns objetivos, nós temos alguns sonhos, e algumas vezes as coisas saem um pouco fora disso, do que a gente vai projetando para nós, principalmente no que diz respeito ao outro, pessoas que nós amamos, e muitas vezes as coisas vão fugindo do nosso controle. O que não pode fugir de nós é a confiança em Deus. O que não pode mudar na nossa vida é a fé que nós temos. Na verdade, a nossa fé, ela deve mudar sim, para melhor. A nossa fé, ela deve ser alimentada e crescer. Nós precisamos estar a cada dia mais perto de Deus e ter a convicção de que Deus que agiu ontem na minha vida está cuidando de todas as coisas hoje, e que amanhã na presença dele vai ser melhor do que hoje. Mas e quando chega a crise? E quando parece que é o fim? E quando parece que até mesmo que Deus prometeu, disse que ia acontecer, parece que está distante de nós? Nós estamos aqui lendo um texto bíblico, uma história muito conhecida, uma história, uma das mais incríveis da Bíblia. Nós estamos falando sobre a ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz aqui, os textos que nós lemos, e alguns versículos que vamos ver ainda, que Jesus amava o Lázaro. Você crê que Jesus te ama, irmão? Eu amo fazer essa comparação, porque às vezes nós não temos essa habilidade. Nós olhamos a Bíblia e enxergamos ela como uma história, a história do Lázaro. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos entender, essa é a história do Lázaro e é a história do meu Deus. E essa história define o padrão, define quem o meu Deus é. E o meu Deus, que é o Deus de Lázaro, é um Deus que muda qualquer circunstância. Como Ele mudou a de Lázaro, Ele pode mudar a minha também. Alguém crê dessa maneira? Ele é um vivo, é um Deus vivo, um Deus real, é o mesmo Deus. Então nós precisamos ler a Bíblia e entender que a pessoa de Deus que nós conhecemos de Gênesis a Apocalipse, estava conversando isso com o Alessandro na sexta-feira. Alessandro é meu cunhado aqui, e eu estava falando para ele, não dá para pegar um texto bíblico e falar Deus é assim. Você precisa conhecer Deus, porque senão você vai olhar algumas histórias e falar, Deus não é tão bom assim. Por que Deus deixou isso acontecer? Por isso que nós precisamos ler de Gênesis a Apocalipse, definir, entender, conhecer quem é a pessoa de Deus. Depois que isso está estabelecido no meu coração,
Não existe nada, nenhuma circunstância, nada de fora que possa interferir na pessoa de Deus. Pode acontecer alguma coisa na minha vida, pode vir uma chuva, um vento, um problema, uma enfermidade, mas Deus eu já conheço, a pessoa de Deus eu já sei quem é, o padrão de Deus eu já sei como Ele age, eu já sei como Ele pensa. Então isso não pode mudar nas nossas vidas e nos nossos corações, amém? Então a crise, os problemas, os desafios não podem interferir na nossa fé no que diz respeito a quem Deus é, amém? Deu para entender nessa introdução? Então por que algumas vezes, em alguns de nós isso acontece? Se eu sei quem Deus é, quem sabe, amém? Tem todo o poder e está cuidando de tudo, amém? Amém? Você crê dessa maneira mesmo? Isso deveria ser o suficiente, como nós dissemos até agora, para que a gente pudesse confiar plenamente em Deus. Você acha, irmão, que Deus vai soltar a sua mão amanhã? Acho que nenhum de nós que estamos aqui pensamos isso. Só que algumas situações na nossa vida vão vir, em alguns momentos vai parecer que Deus silenciou, em alguns momentos vai parecer que Deus não está. Porque a nossa mente humana, o nosso raciocínio humano, nós precisamos pensar que nós somos espirituais e carnais, e há uma luta constante, há uma batalha constante disso. O nosso raciocínio humano vai querer nos dizer, a nossa alma vai querer nos dizer que não tem mais jeito, que acabou, agora é o fim. Em algum momento você da sua vida já disse, agora já era? Você já disse isso? Agora não tem mais jeito? Alguém consegue pensar em alguma fase da vida que fala, e agora? Agora eu não tenho mais saída, agora eu não tenho mais o que fazer. Nós conhecemos um relato de uma mulher de fluxo de sangue, 12 anos, ela tinha feito tudo o que ela podia fazer. Naquele momento, na vida dela, parecia que tudo tinha acabado, até ela encontrar Jesus, e ela foi curada. Então aqui, irmãos, nós vamos além de um milagre de alguém que está vivo e volta a enxergar. Nós vamos em alguém que está morto. E o que eu amo a Bíblia, irmão, é que você vai vendo como o Senhor vai progredindo as coisas, como Deus trabalha na nossa vida. Deus começa, Jesus começa com a ressurreição na vida do filho do Jairo, da filha do Jairo. Você lembra dessa história, né? É a mesma da mulher do fluxo de sangue. Jesus está lá no caminho, a mulher de fluxo de sangue aparece, ele está indo para a casa do Jairo. Quando ele está no meio do caminho, os servos do Jairo chegam e dizem para ele, Jairo, deixa ele porque já era, acabou. A notícia é ruim. Qual é a notícia? A tua filha morreu. Ele saiu de casa correndo, foi buscar um socorro num lugar onde era o último recurso dele. E eu abro um parênteses aqui, irmão, para as nossas vidas. Não crie o hábito na sua vida de fazer de Jesus o seu último recurso. Você entende isso? Porque alguns de nós só lembram de Jesus quando não tem mais nada para fazer. E é melhor construir com Jesus do que ir atrás dele para ele poder consertar. Ele pode consertar todas as coisas, ele pode transformar todas as coisas, mas nós não podemos construir a nossa vida em cima desse princípio. Nós precisamos estar com Jesus o tempo todo para que ele construa conosco. Então olha só, a filha do Jairo tinha acabado de morrer. Acabou de morrer. Está lá no quarto, Jesus chega, entra, o que acontece? Você está aqui? Jesus fala para a menina, dá uma ordem. Ela levanta, ela ressuscita, amém? Nós estamos falando de ressurreição hoje aqui. Você crê então que Deus pode ressuscitar a filha do Jairo? Você crê então que Deus tem poder para ressuscitar coisas ainda nos dias de hoje? Você crê que Deus pode ressuscitar um casamento que para o mundo está morto? Você crê que Deus pode ressuscitar sonhos que para você talvez já não tenha mais esperança? Você crê que Deus pode entrar na sua casa, na sua família e transformar o ambiente e usar a tua vida e a tua casa como um grande testemunho para a glória dEle? Você crê? Então é o que eu estou querendo dizer para você. Jesus entrou lá na casa do Jairo. Levanta, menina. Menina estava morta, acordou, agora dá de comer para ela. Faz aí um lanchinho para ela aí, porque ela deve estar com fome, está dormindo faz tempo.
Então Jesus pode ressuscitar, amém? Tinha acabado de morrer, Jesus chegou, falou: morre não. Foi um desfibrilador do céu. Depois nós vamos ver no Evangelho, e aí tem uma viúva que está enterrando seu filho. Você conhece essa história? E Jesus passa por um cortejo. É como se fosse um velório. Nós estamos falando de morte, amém? Morte significa o que, irmão? Parece que é o fim. Parece que acabou. Eu anotei aqui morte como um sinônimo de derrota. Quando a morte chega, a sensação é de derrota. Acabou, perdi. É a sensação muitas vezes que nós temos. Então a viúva perdeu seu filho. E aí, irmão, por uma cristocidência, por uma manifestação do céu, e eu gosto muito disso, porque às vezes nas nossas vidas nós não temos mais esperança, mas de repente o céu se move na nossa direção, e tem horas, irmãos, que nós precisamos ter fé para que as coisas aconteçam. E tem hora que Deus sonda o nosso coração e vê, ele está fraco, dessa vez eu vou ajudar ele a partir de mim, sem o nosso clamor. A mulher não estava lá clamando: Deus manda do céu. Jesus aparece no meio do cortejo. A filha do Jairo tinha acabado de morrer. Esse já tinha morrido, já era o velório, quem sabe um dia antes. Já estava mais andado. Quando a pessoa acaba de morrer, Jesus pode ressuscitar? Se morreu já tem um dia, já morreu há algum tempo, Jesus ainda pode ressuscitar? Pode. Jesus põe a mão no caixão, segundo a Bíblia. Talvez tenha posto a mão no menino mesmo, e aquele menino levanta do caixão. Eu gosto de pregar, irmão, e às vezes a igreja dá um glória como esse, e não é o que move o pregador, mas o que eu penso no meu coração. O Espírito Santo está ministrando você. Você está entendendo? Não importa se acabou de morrer, não importa se já está no caixão, importa é o Deus que tem todo o poder, e não depende de situação nenhuma. Ele pode transformar qualquer realidade. E aí nós chegamos nesse texto. Eu separei em 3 tópicos hoje. A crise parece piorar. Olha só, a notícia que Jesus recebe a Marta e a Maria estão falando que o irmão está doente. O primeiro estágio da crise aqui nesse texto é a doença, amém? O Lázaro está doente. O que eu anotei aqui algumas coisas, irmão. Doença significa sofrimento. Então o Lázaro está doente. Antes da derrota, antes da morte, o Lázaro está sofrendo. Você entende isso? Muitas vezes no mundo espiritual é isso que está acontecendo no meio da igreja. Há uma palavra de Deus, há um Deus vivo que pode transformar todas as coisas, mas há muito sofrimento. Eu quero crer e orar com você hoje aqui nessa noite, para que essa enfermidade, para que esse sofrimento cesse na sua vida, em o nome de Jesus. Segundo estágio parece que está demorando. O texto que nós lemos aqui Jesus recebe a notícia que o Lázaro está doente e fica mais 2 dias. Ele está lá no lugar onde ele está, pregando, fazendo o que ele tem que fazer. Alguém chega e fala: a Marta e a Maria, lembra? A Marta e a Maria, as que você ama, aquelas amigas, que são amigas sua, e o Lázaro também, elas me mandaram vir aqui, porque o Lázaro está doente, o Lázaro está sofrendo, o Lázaro está em uma crise terrível. Como quem diz: o senhor pode ir lá para dar um jeito? E aqui, irmãos, meu Deus, na hora da crise ninguém quer esperar. A nossa alma não quer esperar, o nosso coração não quer esperar. A gente quer uma resposta imediata, a gente quer um sinal. E a demora, irmão, ela causa ansiedade, a demora causa angústia. Então a enfermidade causa sofrimento, a demora agrava isso.
E aí, irmãos, um texto como esse, que muitas vezes a gente prega só apontando para o sinal. O sinal é muito lindo, Jesus ressuscita o morto, é maravilhoso, mas nós precisamos prestar atenção como Deus se move. Por quê? Isso é a nossa vida no dia a dia. Às vezes nós estamos sofrendo, às vezes parece que está demorando, mas Deus não está demorando, Ele tem o tempo certo. Deus não vai vir, Ele já está na nossa vida. Coisa linda, Jesus. Jesus estava pregando lá, mas Jesus já sabia o que ia acontecer dias depois. Eu não sei se você entende isso. Jesus decide ficar mais 2 dias. Demora, o Lázaro está sofrendo. O Lázaro está sangrando. Não sei o tipo de enfermidade que ele tem. Está chorando. As irmãs super preocupadas, tristes, agoniadas, angustiadas. Será que o mestre não vai vir? Fica imaginando aqui, irmão. A Marta e a Maria lá, ia lá, cuidava do Lázaro, fazia uma comida, saía no portão, na janela. Será que ele está chegando? Será que ele está vindo? Será que vai dar certo? Será que vai dar tempo? Imagina, irmão, eu estou imaginando isso, porque é o que nós sentimos muitas vezes na nossa vida. Será que eu vou conseguir? Será que vai salvar? E aí, de repente, o Lázaro morre. Perceba que a crise foi piorando. Não foi melhorando. Ele estava doente, Jesus está demorando, e não deu tempo, Jesus morreu. Só que, Jesus morreu também depois, né? A única diferença é que Lázaro morreu e morreu. Jesus morreu e vive até hoje. Aleluia. Foi uma boa consertada, amém? É para dar glória. Obrigado, Espírito Santo. Então Lázaro morreu, estava sofrendo, Jesus parecia que estava demorando, o céu parecia que estava em silêncio, as coisas pareciam que ia sair do eixo, e aí muitas vezes a gente pensa, Deus não vai deixar acabar, Deus não vai deixar piorar. Irmão, tem algumas coisas que Deus deixa para a glória dele ser manifestada. Alguém deve ter olhado e falado, se ele amasse mesmo, ele tinha vindo a tempo. Agora ficou lá, estava todo mundo vivo onde ele estava, aqui está morto, e agora? Quem sabe? O nosso coração não questiona algumas coisas. Mas o Jesus que curou uma menina que tinha acabado de morrer, o Jesus que curou um menino lá no velório, Jesus, que coisa linda. É o mesmo Jesus que vai curar um homem que já estava morto há 4 dias. Isso é lindo demais. Eu quero ler aqui, tópico primeiro é: crise parece piorar. Tem muitas vezes que parece mesmo. A crise sempre tenta convencer você de que o amanhã será pior do que o hoje. Tópico 2, Jesus entra na dor antes de tirar a dor. Isso é maravilhoso demais, irmão, porque às vezes nós estamos ainda chorando, sem perceber que Jesus já está ali também. Jesus, ele é lindo demais, eu te amo, Jesus. Eu quero ler o 17 com você, irmão. João 11, 17, nós vamos continuar a leitura. Diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. A Marta sempre, Marta. Oh, glória. A Marta, se fosse desses dias de hoje, irmão, eu acho que eu seria parecido com ela, viu? Geração de Marta. Versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão.
mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Meu Deus. A Marta, irmão, ela é um retrato de como nós somos. Primeiro ela fala assim: se o Senhor tivesse, o Senhor tinha feito. Mas já que o Senhor demorou, olha o que tem na entrelinha aqui, e está aqui agora, eu sei que o Senhor ainda pode fazer. Meu Deus. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Versículo 23 assim: declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. É a Marta, eu pulei o versículo 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Versículo 37, mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, irmãos, chorou de saber que o Lázaro tinha morrido? Eu não sei. Eu acho que ele chorou de ver a galera chorando ali. Sentiu a dor, teve a compaixão, o texto indica para isso. Por quê? Ele já sabia o que ia fazer com o Lázaro. Ele já sabia qual era o destino do Lázaro. Ele já sabia que era para o nome do Senhor ser glorificado. Mas esse tópico 2, eu quis colocar assim: Jesus entra na dor antes de tirar a dor. Jesus, ele podia, vamos pensar comigo aqui, ó. Vamos imaginar aqui, Jesus estava lá em São Paulo, beleza? Lázaro morreu aqui na Praia Grande. Jesus para em São Vicente. Vamos fazer um exercício para a gente poder entender o que está rolando aqui. E aí manda a Marta vir para São Vicente. A Marta fica sabendo e vem. Depois a Marta vem, busca a Maria e leva para São Vicente. Jesus podia ter descido a serra de São Paulo e ir direto para o cemitério? Sim ou não? Você está aqui? Podia, não podia? Você acha que ele sabia onde o Lázaro estava sepultado? Ele sabe todas as coisas. Ele podia ter ido direto lá e chamado Lázaro e falado: Lázaro, vai lá, agora avisa a galera o que eu fiz, porque eles vão crer no milagre. Só que o que o Senhor faz? Primeiro, Ele vai até as pessoas envolvidas, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão chorando. Ele se comove, tem compaixão, Ele se envolve com aquelas pessoas, e aí depois Ele realiza o milagre. Tudo isso eu escrevi, irmão, estou dizendo para você, porque eu creio. Lembra que a gente formou um padrão de Deus? Eu creio em um Deus, em um Pai, que ainda que não tenha chegado o momento dele realizar o milagre, dele fazer, manifestar a glória dele na nossa vida, Ele não abandona, Ele não nos deixa sozinho, Ele anda conosco, Ele vai aonde você está no momento que você está chorando, Ele vai no momento da sua angústia, Ele vai no momento da sua dor, Ele vai no momento dos seus questionamentos, Ele se faz presente, Ele anda com você, Ele chega na sua dor antes de tirar a sua dor. Esse é o Deus que eu conheço, irmão. É o Deus que eu creio.
Porque às vezes nós estamos chorando e o choro dá uma sensação de eu estou chorando porque eu estou sozinho, eu estou chorando porque não deu certo, eu estou chorando porque Deus não viu, eu estou chorando porque o milagre não aconteceu. Você está chorando com Deus, gerando o milagre. Eu creio muito, irmão, no mundo espiritual, e muitas vezes, escuta isso e grava no teu coração, porque isso é profético. As suas lágrimas estão regando sementes que vão gerar frutos de milagre na sua vida. Então nós precisamos entender que no momento de choro nós não estamos sozinhos, o Senhor está lá conosco também. Porque quando nós estamos chorando, corremos o risco de mudar a semente, de mudar as nossas atitudes. Então não mude de semente, continue plantando, ainda que você esteja chorando. Porque quem anda plantando e chorando, volta se alegrando com seus molhos, e com uma grande colheita, e com uma ressurreição, e um milagre que transforma a sua vida. É isso que o Evangelho nos aponta. E eu gosto de crer assim, irmão, porque tem momento que é apertado, tem momento que a gente sofre. A gente faz assim: vou deixar tudo redondinho porque eu não quero mais sofrer. Os mais maduros pensam assim, não é verdade? Vou fazer conta muito grande, deixa eu ficar quietinho com isso daqui, não vou mexer com isso não. Agora que tá bom aqui, eu vou ficar, se eu pudesse me escondia aqui, E aí Deus permite que algumas coisas aconteçam, irmão. Isso é um alerta para nós, porque em alguns momentos nós acomodamos. Não tem a ver com o texto, estou fazendo uma reflexão com você aqui agora. Em alguns momentos nós acomodamos, nos tornamos crentes frequentadores de culto, quando Deus chamou missionários, quando Deus deu uma missão para os seus filhos, e aí nós vamos acomodando, ou o que é pior, e o que tem acontecido muito, nós vamos nos amoldando às coisas do mundo. Nós vamos nos inclinando mais para o mundo do que para as coisas de Deus. E Romanos capítulo 8 deixa muito claro: aqueles que se inclinam para as coisas da carne se inclinam para a morte. Os que se inclinam para a coisa do Espírito se inclinam para a vida. Está escrito, é literal. Eu me inclino para o mundo, eu me inclino para a morte. Eu me inclino para a vontade de Deus, eu me inclino para a vida. Agora perceba, irmão, você já vem aqui nessa igreja, você já tem me ouvido falar isso. Nós estamos no mundo, não somos ETs, não somos alienados, nós trabalhamos. Eu não estou dizendo que você não pode ir bem, que você não pode prosperar. Tomara que prospere, tomara que você seja uma bênção, tomara que tudo que você faça dê certo na sua vida, desde que Jesus continue sendo o centro no seu coração. É isso que é o fator que determina aqui. Eu posso ter coisas? Pode. Eu posso sonhar em conquistar? Pode. Eu posso construir alguma coisa relevante para minha família? Pode. Desde que isso não interfira no que Deus te mandou para fazer. Se Deus te mandou fazer algo e você está trocando, então, irmão, você está se inclinando para a morte. Tem alguém que entende? Está escrito. Então, voltando aqui para o texto, é bom a gente lembrar disso, irmão. Esses dias eu preguei Salmo 27, no primeiro episódio dessa série aqui, né? Aí o versículo 2, ela termina assim: Deus dá aos seus enquanto dorme. Irmão, eu não posso falar algumas coisas aqui, senão você vai pensar que o pastor tem reza. Então, conta para ninguém não, mas pastor Daniel, às vezes está apertado o negócio. Nos dias aí, sabe, você tem uma conta para pagar e você olha para o saldo é menor do que a conta. Isso é crise. Alguém já passou por isso? Oh meu Deus, obrigado Jesus. Você me entende o que eu estou falando então. Você olha o saldo e olha a conta. Você fala. Aí você olha a conta de novo e o saldo. Como eu vou pagar? Aí como é que é a reza? Deus dá aos seus enquanto dorme. Irmão, eu não sei contar quantas vezes eu falei isso esse mês. Para mim mesmo. Porque eu prego para mim mesmo.
eu me auto-ministro. Algumas vezes põe a mão na minha cabeça e começa a orar por mim. Toda levante do capeta sai agora. Já liberta minha mente aqui. Espírito de crise, de derrota, está rejeitado, repreendido. Se você não faz, deve fazer, viu, irmão? E eu tenho dito muitas vezes, eu falo reza porque reza sempre parece que é a mesma oração, né? Mesma coisa repetida. Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Eu sei que o Senhor me ama, Jesus. Eu estou dizendo isso. Deus dá aos seus amados. Eu sou seu amado, eu te amo. Eu sou teu, tu és meu. Como é que a gente resolve isso? Mas, irmãos, uma coisa linda Deus fez comigo. E eu quero encorajar você a viver isso também. Deus fez comigo desde que me converti. Uma coisa linda, Ele me deu uma convicção. Que isso seja sustentado na minha vida e na sua. Nas piores crises, e pode acreditar, eu já passei por muitas crises. Muitas. Desde crises coletivas a crises pessoais, nós somos humanos. Nas piores crises, eu nunca imaginei em nenhum momento, em nenhum segundo sequer, Deus me deixou. Nunca. Pode ser para mim morrer naquele momento, tá bom, eu vou para a glória. É isso que eu penso, você entende? Se esse for o fim da terra, começa o início do céu. Então é isso que eu penso. Então eu fico angustiado, às vezes eu choro. Choro de novo. Mas eu creio mesmo, irmão, que as nossas lágrimas, filhos, filhas de Deus, regam um solo fértil. Regam sementes que geram colheitas. Se mantenha fiel, irmão, no meio da sua crise. Se mantenha fiel no meio da sua dor, e você logo vai sorrir, dando glória a Deus pelo grande milagre que Ele vai gerar na sua casa. Aleluia. Terceiro e último. Todo mundo crê aqui que Jesus não vai deixar você na dor, amém? Eu tenho dito uma coisa assim, de tudo, você esquecer tudo, sair daqui e nem lembrar mais o que o pastor falou, lembra disso. Na minha dor, Jesus nunca me esquece, Ele está lá comigo. Amém? Porque parece às vezes que vai acabar, mas o último capítulo pertence a Deus. O último capítulo pertence a Deus. Quero ler o 38, nós vamos ler praticamente o capítulo todo hoje aqui. Versículo 38 diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tem alguém que crê aqui? Versículo 41, tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés, as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. O último capítulo pertence a Deus. Aleluia. Nós estamos pregando tanto, irmão, nos últimos dias, sobre tantas histórias. Viemos de uma série incrível. E sabe o que eu penso? Deus dá uma palavra para Noé, como a gente pregou aqui esses dias.
demora quase 100 anos para o Noé viver o cumprimento daquela palavra. Mas quando Deus liberou uma palavra sobre a vida de Noé, ele já estava lá 100 anos depois, esperando Noé chegar lá para cumprir a palavra dele sobre a sua vida. Jesus não deixou José na prisão. Quando Deus liberou uma palavra, ele já estava lá depois da prisão, esperando para cumprir a palavra, a promessa, o sonho sobre a vida do José. Jesus liberou uma palavra sobre Lázaro, a palavra se cumpriu. O que eu quero dizer para você, meu irmão e a minha irmã, você que tem uma palavra, uma promessa de Deus, talvez essa promessa ainda não tenha se cumprido sobre a sua vida, mas Deus já está lá no exato dia, no exato momento que essa palavra vai se cumprir sobre a sua vida. Esse é o nosso Deus. Alguém se alegra, dá um glória, por favor, aleluia. O último capítulo pertence a Deus. A Marta, que eu disse que, meu Deus, parece comigo, só comigo, eu sei que vocês são as Maria, tá? Adoradora, já está com perfume aí, eu vim só para adorar Jesus. Mas a Marta que falou, se você tivesse vindo, ele não estava assim, mas se o senhor quiser, o senhor pode fazer. Aí Jesus falou, beleza, vou fazer, está combinado. Jesus olha para Marta e diz, Marta, está combinado, você vai ver, você crê? Ela diz, eu creio. Aí quando Jesus chega para realizar um milagre, a mesma Marta olha para ele e fala assim, será? Dizem que você já curou a filha do Jairo, será? Tem um meme aí, né? Alguém pensou nisso, eu só te ajudei. Essas coisas que entram no vídeo, né, de aniversário, essas coisas que, sei de onde sai isso. Você prepara um sermão tão sério, fica ali um tempão estudando para vir aqui. Será? A Marta olha para Jesus, irmão, a mesma Marta, que veio no culto aqui domingo, deu glória a Deus e diz, eu acredito no que o bispo está falando aí, ó. Na minha vida vai ser assim também, eu acredito. Aí chega lá em casa, vê alguém falando um pouquinho mais alto, chegar no trabalho, ver uma outra pessoa sendo demitida, ver um boleto desse aí que eu te falei, né? O boleto do Golias, né? Tinha 7 quilos só de lança, tinha os boletos do Golias. E aí olha, e esquece do domingo, esquece da palavra. Jesus já tinha dito para Marta, Marta, você acredita? Ela disse, acredito. Então ele disse, está combinado. Mas parece que é o fim, mas ele estava doente, mas ele sofreu, mas ele morreu, mas ele foi sepultado, mas já faz 4 dias, agora ele cheira mal. Ninguém viu ninguém fazendo isso até hoje. Já tem 4 dias, não mexe nisso não. Sabe por quê, irmão? Em alguns momentos na nossa vida, algumas dores são tão severas, algumas crises são tão intensas, que a gente prefere não mexer com medo que doa mais. Mas para sarar tem que tirar a pedra. Para sarar tem que confiar que Deus pode fazer. Não é só falar, é agir, é ir na direção do milagre. Eu não estou julgando a Marta aqui, pelo contrário, eu disse tantas vezes, eu pareço com ela em algumas atitudes. O que eu estou dizendo para você é, nós não podemos viver essa vida de instabilidade. Uma hora a gente crê, outra hora a gente não crê. Uma hora a gente tem certeza, na outra hora a gente fica duvidando. Na hora que o milagre vai acontecer, eu fico com medo. Jesus já cheira mal. Já são 4 dias. Já passou muito tempo. A gente já chorou muito. A gente já sofreu muito. Já doeu muito. Eu entendo, o Senhor ama a gente, mas não precisa fazer isso não. A nossa alma tenta enganar a gente, irmão. Nós vamos viver coisas intensas, coisas grandes, coisas maravilhosas,
quando estivermos com Jesus. Mas nós precisamos andar no combinado. Se você crê, então creia. Tem alguém que crê aqui? Então creia. Pare de olhar e de construir a sua vida naquilo que você está enxergando fisicamente. Passe a olhar e a construir pensando: eu estou aqui hoje, a palavra não se cumpriu, mas Deus deu a palavra, Ele já está lá, Ele já está no ponto de chegada. O mundo pode dizer: é o fim agora, essa crise acabou, você não tem mais jeito, não tem mais saída. O mundo pode querer colocar um ponto final, mas quando o mundo coloca um ponto final, o meu Deus ainda continua escrevendo a história, e ela só acaba quando Ele cumpre a palavra dEle sobre as nossas vidas. Aleluia, eu me alegro com isso. Olha para o seu irmão e diga: não é seu fim. Não, por favor, olha com voz de profeta. Depois de uma palavra dessa, você não pode dizer isso. Diga: não é o seu fim. Olha para o teu irmão e diz assim: quando a crise escreve fim, Deus ainda escreve história. Tem alguém que crê aqui, por favor? A Marta estava olhando 4 dias, a Marta estava olhando, cheirando mal, a Marta estava olhando, não tem mais jeito. Jesus estava vendo Lázaro saindo de dentro do túmulo e falando: Deus, eu sei que, Pai, você pode todas as coisas, mas para que a viva acredite, então, por favor, em nome de Jesus, ô Lázaro, sai para fora. Irmão, eu quero que você creia em algo poderoso comigo aqui. Sabe por que Jesus falou Lázaro? Eu fico pensando aqui essas coisas da nossa mente. Jesus falou assim: Lázaro, sai para fora. Ele chamou Lázaro, porque ele tem tanto poder, porque se ele falasse sai para fora, todo mundo que estava morto ali ia sair. Porque a morte obedece o poder que há no nome de Jesus. Qualquer crise obedece o poder que há no nome de Jesus. Não tem o que esteja acontecendo na tua vida hoje que não se renda ao poder que há no nome do nosso Deus, no nome de Jesus. Isso é bom demais, irmão. Vamos ficar de pé. Talvez o mundo diz é o fim do sonho, talvez a crise diz é o fim do casamento, talvez a crise diz é o fim do ministério, é o fim da empresa, é o fim da esperança. Você está aqui, amém? A crise diz que é o fim. Deus ainda está escrevendo a história. Deus ainda está escrevendo a sua história. Obrigado, Jesus, eu creio mesmo nisso. Deus ainda está escrevendo a sua história. Não é uma palavra contrária, não é um erro teu. Escuta isso, por favor. Que encerra a história. O que pode encerrar a sua história, irmão, é desobediência. Porque a desobediência vai te afastar de Deus, e é Ele que está escrevendo a história. Então, quando eu ouço uma palavra como essa, irmão, uma direção do céu como essa, o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar nisso. Eu preciso conectar, ligar o meu coração nisso. O Lázaro estava morto 4 dias. Menina do Jairo tinha acabado de morrer. Acabou de morrer, então estava facinho. Beleza, vamos lá. Levanta. O filho da viúva estava lá no cortejo. Encontrou com Jesus. Você crê em coisa espiritual, irmão? Eu quero profetizar que por esses dias Jesus vai encontrar você de uma maneira milagrosa, irmão. Em nome de Jesus. Isso depende da sua fé e do seu coração. Você crê? Você crê? Então está combinado. Então está ligado. A viúva está indo lá no pior momento da vida dela. Perdeu o marido, agora perdeu o filho. O pior momento da vida dela. Alguém entende esse cenário?
No pior momento da vida dela, ela está indo, de repente aparece alguém no meio do caminho. É Jesus aparecendo na hora certa, porque a terra não sabe a hora, mas o céu sabe a hora certinha. Jesus aparece no meio do caminho e gera um milagre. Aquele menino ressuscita. Já tinha uns dias, já tinha um tempo. Lázaro tinha 4 dias. O que eu quero dizer para você? Não importa o tempo que já passou, não importa o tempo de sofrimento, não importa que pareça na sua vida que é o fim, não importa que você parece que você foi derrotado. O que importa é que você está aqui hoje, na presença de Deus, está ouvindo uma direção do céu. Se você crê no seu coração, o Senhor vai chamar o teu nome aqui nesse lugar. Aleluia. Eu preciso muito crer nisso, irmão, porque nós vivemos uma vida espiritual e nós não podemos andar acreditando no que a terra está falando. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Você é filho, filha, amém? Amém, amém? Eu não sei quantos anos mais, irmão, a gente tem falado disso. Quero nem saber, eu estou que nem Paulo. Quando estiver aqui, Jesus. Morrer é lucro, irmão. Eu quero um dia estar lá no céu, vendo todo mundo aqui, ó, que eu amo lá, e dando glória, e dizendo: oh meu Deus, coisa linda. Não tem choro, não tem sofrimento, não tem dor, não tem boleto, não tem crise, não tem enfermidade, não tem casamento ruim, não tem nada. Só tem glória, 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 aleluia, outro corpo, não tem nada. Mas enquanto isso, irmão, que estamos aqui, não solte na mão do Senhor. Não permita que o teu coração seja alimentado com algo contrário a isso. Jesus cura, Jesus sara, Jesus escreve história, Jesus muda cenário, Jesus muda a sentença, Jesus faz o que ninguém pode fazer, e aquilo que parecia para todo mundo ser o fim, Jesus põe uma vírgula, começa a escrever um capítulo novo, faz algo novo, aparece do nada, ninguém sabe da onde, só que chega sobre a vida do filho e da filha de Deus. Eu quero orar com você, irmão. Eu quero que você que entende que essa crise não é o fim e que precisa de ajuda do Espírito Santo, você vem aqui na frente, irmão. Nós vamos orar por isso. Nós estamos falando de um Lázaro que estava doente, sofrendo. Se você vem sofrendo, vem, sai do teu lugar, irmão, não espera ninguém não. Às vezes o irmão fica esperando ver que alguém vai vir. Se é você, já sai do teu lugar logo, já vem aqui. Se parece que alguma coisa na tua vida foi derrota, morte, que não tem mais jeito, que acabou, então, irmão, hoje é o dia de você vir aqui, que nós vamos orar com você, para que o Senhor faça um milagre na sua vida aqui nesse lugar. Enquanto os irmãos ministram aqui o louvor, nós vamos orar juntos aqui. E o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que muda, o Deus que transforma, Ele está aqui hoje. Por favor, os líderes, pastores, vem aqui, vamos orar. Vamos orando, impõe as mãos. Olha só, você que vai receber a oração, olha aqui para mim rapidinho. Aqui, olha aqui para mim. Você que vai receber a oração aqui, eu quero dar uma direção, pode levar, do que nós lemos aqui. Jesus olha para Marta e fala assim: você crê? Porque tem hora, irmão, que as coisas não acontecem porque falta esse entendimento. Porque eu fico pensando, como é que eu vou fazer? Nós estamos falando de coisas que é Deus quem vai fazer aqui, amém? A nossa parte é tirar a pedra. Você vem aqui na frente, você está tirando a pedra. A de chamar, a de ressuscitar, a de transformar, a de mudar é de Deus, mas eu preciso crer. Então o que você fez? Saiu da tua cadeira, saiu do teu lugar, você removeu a pedra. Obedeceu uma voz, uma direção, a pedra foi removida. Agora o que você precisa fazer no teu coração é crer. É combinar com Jesus, deixar ligado na terra e no céu, sabendo que Ele tem poder para fazer qualquer coisa, porque é a fé que vai gerar um milagre na nossa vida. Então creia de todo o coração. Pode orar, por favor.